Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, mais uma semana que o Senhor nos dá. Hoje é uma segunda-feira abençoada. Muitos estão aí trabalhando na labuta, né? Fazendo aí, alguns ainda estão de férias, mas o Senhor, graças a Deus, tem nos abençoado poderosamente, rica e poderosamente. A você que faz parte do nosso canal, Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo tempo, guardando, assegurando que você está bem. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. E você que ainda está assistindo pela primeira vez a nossa mensagem aqui do canal Palavra que Salva, seja muito bem-vindo, querido, seja muito bem-vindo, querida. Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarde, Deus proteja com toda a sorte de bênção. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abração ali para o povo de Deus da Igreja Batista Ebenezer, né? Ontem eu estive ali pregando e foi assim uma bênção, né? Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. E também dizer que a Igreja Batista Ebenezer, ela tem uma característica de igreja acolhedora, né? Então, assim, os irmãos assim são acolhedores, abraçam mesmo tanto a obra, o ministério, quanto a questão social, as pessoas em si. Então, todos que vão ali são muito bem acolhidos, né? Então, um abração aí, Deus abençoe a todos, guarde a família Batista Ebenezer, tá bom? Então, vamos lá, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar um outro período de reflexão e nós vamos falar sobre saúde emocional. Tá? O quanto isso pode influenciar na vida da pessoa, o quanto isso pode trazer qualidade de vida para as pessoas, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso, usando como a base, né, a palavra de Deus. A nossa base aqui é a palavra de Deus, a nossa verdade absoluta é a palavra de Deus, né? Então nós vamos falar de saúde emocional, tá bom? A primeira reflexão, nós vamos trabalhar o Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 18, do verso 35 até o verso 41. Porém, eu vou ler o 38 em diante, tá bom? Diz assim, ó. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam em frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. Em algumas traduções está: você quer ver? Então veja. Olha só, o que é interessante aí? Eu não quero dar ênfase à história do cego em si, né? Porque a gente vê Deus fazendo um milagre dentro da esfera espiritual, dentro da esfera social, né? Dentro da esfera fisiológica, que a gente vai ver esse homem sendo curado dessa cegueira, né? Ele tinha perdido o contato social, ele estava sendo um sujeito discriminado e tal, né? Tem todo um contexto que circunda a vida desse sujeito, né? E Jesus vai lá e dá um novo norte, né? Uma transformação na vida desse homem, né? Que a partir desse momento o encontro com Jesus é o divisor de águas dele, né? Numa situação ele não via nada, ele estava em trevas, e de repente, quando Jesus surge, a luz ilumina, e aí a mudança de vida acontece, tá bom? Então, resumidamente, mais ou menos isso, né, que a gente vai ver aí nessa questão. Mas eu quero dar ênfase a essa resposta de Jesus, porque mostra, através da atitude de Jesus, do comportamento de Jesus, como ele é emocionalmente centrado, né? Ou seja, ele é aquela pessoa que faz o seu autogerenciamento emocional de forma espetacular, né? E serve como aprendizagem para nós. Então Jesus, além de estar curando o cego, ele está nos ensinando também a autogerenciar as nossas emoções. Então você vê, hoje a gente vê muitas pessoas
buscando profissionais, né, buscando aprender a como fazer esse gerenciamento. Não é errado, né? Não discrimino ninguém por causa disso, né? A questão não é essa. Mas, muito antes, há mais de 2000 anos atrás, o homem na Terra, né, já nos ensinava sobre isso. Como autogerenciar suas emoções. E aqui eu trouxe 3 exemplos claros de autogerenciamento. O primeiro é exatamente sobre esse cego. Quando o homem chega desesperado lá com Jesus e diz: Jesus, eu quero ver. Olha só o desespero desse homem. A gente não vai imaginar esse homem cantando, dançando, rindo, dizendo: Jesus, eu quero ver. Não, em desespero, para que ele pudesse voltar a enxergar. E até porque era como se fosse uma última vez, ou uma última oportunidade que ele ia ter. Então ele sai em total desespero. E Jesus para e diz assim, parece que Jesus, na primeira vez que você lê, parece que Jesus dá um banho de água fria nele, né? Mas não é. Ele diz: você quer ver? Ele disse: é o que eu mais quero. Ele diz assim: então vê. Olha só a resposta de Jesus. E aí o outro exemplo é da mulher do fluxo de sangue, que vai até ele. Está registrado lá em Lucas 8, do 40 a 56, e Mateus 9, do 18 ao 26. Está registrado a mulher do fluxo de sangue, quando ele cura essa mulher. E aí ele diz assim: seja curada. Espera aí, tu não vai me examinar, ver aí como é que eu tô, se a minha pressão está alta, de onde está vindo esse fluxo de sangue, qual é o problema disso, se tem alguma coisa agravante, né? Eu já estou 12 anos com esse problema, e simplesmente tu disse: seja curada. Eu disse: seja curada. Olha só a forma como ele responde emocionalmente para essa mulher, né? Então você vai observando. Primeiro o cego, depois a mulher do fluxo de sangue. E o outro exemplo é a mulher que é pega em adultério. Tá aí todo mundo reunido, chegam com ele e dizem: Jesus, olha, essa mulher que nós estamos trazendo para ti, ela foi pega em adultério. E a lei, ela nos manda fazer o seguinte: quando acontece uma situação dessa magnitude, todos têm que levar a pessoa lá para fora do arraial e apedrejar. A lei estabelece isso. Ok. Jesus escrevendo na areia ali, muito calmo, muito tranquilo, não houve desespero na sua resposta. Ele diz: pelo amor de Deus, não fazem isso, vocês vão matar a mulher, vocês vão acabar com a vida da mulher, isso não se faz, vocês estão errados, não é assim que se faz, que se dane a lei, não sei o quê, por respeito a todos aí, as pessoas que estão ouvindo, né? Vocês estão fazendo isso, tal. Não. Ele calmo, escrevendo e responde: beleza, ok. Claro que Jesus não vai responder assim, né? Beleza, ok. Eu estou só contextualizando, né? Beleza. A lei manda apedrejar. Vocês estão corretíssimos e devem seguir a lei. Porém, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Fiquem aí à vontade. E continuou escrevendo. Olha o equilíbrio emocional. O autogerenciamento emocional diante de 3 situações muito agravantes. 3 situações muito difíceis de se resolver. Se a gente for olhar para outras pessoas, de repente, nessa situação, ou assim, veja como você reagiria quando um cego chegasse com você e dissesse isso. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher doente, chegasse com você e dissesse isso. A mulher pega em adultério. Nessas 3 situações, como você reagiria? É bem provável que você não vai reagir como Jesus reagiria, porque tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, precisa treinar isso. E aí a ideia das reflexões sobre saúde emocional, que eu estou trazendo hoje, essa questão do autogerenciamento emocional, é a gente aprender a treinar nosso cérebro para isso. Por quê? Porque a gente sabe que
Essas situações mal gerenciadas podem causar para nós uma perturbação emocional. Nós podemos ficar perturbados emocionalmente. Por quê? Porque aquela situação passa a ser a tua situação e não a da pessoa. Tá? A gente não está discriminando aqui o outro, não está nem negando ajuda para o outro e não deixando de ser empático para com o outro. Mas aquela situação, ela torna-se sua a tal ponto que a sua é esquecida, a sua é distanciada e aquela situação prevalece. Então aí todo o contexto da situação e tudo que desencadeia dela vai afetar você emocionalmente. E aí você não vive a sua vida, você vive a vida do outro, né? Olha só a situação. Segundo, isso pode causar estresse, pode causar agitação, pode causar um pensamento acelerado, né? A síndrome do pensamento acelerado, pode causar irritação. Por quê? Porque aquela situação que não é sua, mas que poderia ser administrada por você sem acarretar no teu desequilíbrio emocional, começa a influenciar de tal forma que domina você. E aí tu passa a ter reações tipo essa, irritação, aquilo te estressa, né? Tu fica muito agitado, tu não para pensar nisso, e aí vai, ao invés de se tornar saúde, torna-se doença, né? Vai afetar você, vai afetar o teu emocional. Daqui a pouco você começa a somatizar isso no corpo e começa a sentir dores, né? Por causa dessas situações geradas, né? Então é uma somatização quando o emocional ele vai, é como se fosse o corpo vai sofrer dessas situações emocionais ali. Outra coisa que é interessante é que você vai ficar refém desse sentimento, dessa situação que foi trazida. Então imagina você diante de 3 situações. Né? Se cada situação dessa que fosse levada para Jesus, ou se fosse levada para você, ficassem acumulada com você. Olha como você passaria a ser refém. Meu Deus, o que eu vou fazer com aquele fulano que é cego, ele quer enxergar, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher que está dizendo que está doente e ela quer que eu salve, como se eu fosse uma espécie de Deus, alguma coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher que transgrediu a lei? Como é que eu faço? O que eu digo? Eu preciso de ajuda, não sei como fazer, e não dorme, né? Não dorme, fica com uma ansiedade exacerbada, né, uma preocupação exacerbada, fica numa agitação total e passa a ser refém desse sentimento. E quando você passa a ser refém desse sentimento é porque você é escravo desse sentimento. E aí o sentimento domina, não você. E a ideia é que você domine. Então veja só, Jesus ele já dá a primeira abertura para a gente começar a refletir sobre isso, porque a ideia são reflexões sobre o autogerenciamento, né? E aí você começa a ver, agora transfere essa situação para a tua vida, né? Traz isso, contextualiza, né? Colocar na tua realidade. Quantas vezes a gente não passa por situações assim, tem que resolver problemas dos outros. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, né? Muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas estão em situações diferentes, muitas pessoas vêm até você pedindo conselho, orientação, alguma coisa desse tipo, né? É coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí eu preciso estar equilibrado emocionalmente para administrar essas situações. E a gente não vai muito longe, né? Eu coloquei o problema interrelacional aí, mas no meio social. Mas quando a gente fala de uma questão intrafamiliar, né? Dentro da própria família, quantas coisas você não tem para resolver? Quantas situações você não tem para sanar, né? E aí o que acontece? Aí isso acaba, se não equilibrado emocionalmente, pode virar uma bola de neve e aí vai explodir em você e aí vai ficar uma situação muito difícil, muito difícil de gerenciar, né? Então, hoje,
a gente começa a despertar para isso. É bom que a gente aprenda a gerenciar nossas emoções, ter equilíbrio sobre elas em situações que se geram no cotidiano da nossa vida. Para quê? Para que a nossa saúde emocional ela tenha qualidade de vida, tá bom? Então, a partir de amanhã, hoje começou saúde emocional, reflexões. E a primeira é sobre o autogerenciamento emocional. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo, Deus seja a sua companhia, porque é promessa dele para nós, e te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.